Olá, tudo bem? Você está no canal Chegou a Hora. Esse canal foi criado justamente para promover, divulgar, entender, estudar as profecias da Bíblia Sagrada. E se você ama as profecias da Bíblia Sagrada como eu, especialmente as profecias escatológicas que tratam da segunda vinda de Jesus, então você está no lugar certo, porque aqui nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, o que os profetas disseram, né? O que a Bíblia nos apresenta, especialmente para esse tempo em que estamos vivendo. Aliás, em que tempo estamos vivendo? É sobre isso que o canal também trata. Então, se você dar aí uma passeada pelo canal Chegou a Hora, vai encontrar inclusive alguns vídeos sobre a linha do tempo, mostrando o tempo que a gente está vivendo em relação ao tempo do fim. Um dos assuntos que a gente está tratando no canal é justamente essa questão da semana milenial. Como algumas pessoas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, têm visto como Gênesis, bem no seu início, tem uma primeira profecia. É como se aquela primeira semana que Deus criou fosse uma semana profética. Não seria uma semana simbólica, seria uma semana, mas Deus já queria ensinar às pessoas essa questão de 6 dias de descanso, ou melhor, 6 dias de trabalho, né? Alguns querem 6 dias de descanso. 6 dias de trabalho e um de descanso, um dia especial, um dia quando você se dedica a conversar com Deus, a se lembrar do Criador, né? O sábado é um dia especial. E vejam que esse nome sábado, ele permaneceu ao longo dos séculos, mesmo quando muitas pessoas tentam mudar, por exemplo, no inglês, eles puseram o nome de Saturno, né? Saturday. Mas também mantiveram o nome do dia do domingo, no Sunday, né? Dia do sol. Ou seja, o dia que eles adoravam, era o dia que eles adoravam aquela divindade, Saturno no sábado e o sol no domingo, né? As pessoas pensam que no domingo estão adorando a Deus, mas muitas vezes estão adorando justamente ao sol. Existem alguns vídeos aqui no YouTube que tratam desse assunto. É importante a gente conhecer isso também. Mas essa semana, a semana de milênios, ela vai se completar com um milênio celestial descrito no Apocalipse. E é impressionante o quanto a Bíblia apresenta simbologicamente desses 6 dias mais um de descanso, ou 6 e 1 de descanso. E faz muito sentido pensar em 6.000 anos e 1 milênio de descanso. E falando sobre isso, e pegando especialmente o assunto da transfiguração de Jesus, o pastor Doug Batchelor começou a tratar de alguns desses assuntos com um grupo de estudantes que se encontravam ali na África do Sul. E essa é uma das preciosidades que está escondida na internet, na verdade, e nem tem em português. Eu decidi então dublar esse vídeo e colocar à disposição de vocês que assistem o canal Chegou a Hora. Então, você vai ver o pastor Doug Batchelor, do Ministério Amazing Facts, tratando justamente desse assunto, o assunto da semana milenial, né? Ele crê que ali também, na transfiguração de Jesus, nós temos uma espécie de simbologia profética a respeito da segunda vinda de Jesus. E eu oro para que Deus o inspire a desejar a volta de Jesus. Estamos tão próximos, né? Eu espero que esse vídeo ajude. Então, antes da gente assistir o vídeo com o pastor Doug Batchelor, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos-te, Senhor, que envie o Seu Espírito Santo para nos iluminar a mente ao ouvirmos o pastor Doug Batchelor nesse momento. Nos ajude a compreendermos o tempo solene em que vivemos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao vídeo, vamos conhecer um pouco do tempo em que estamos vivendo. Afinal de contas,
Deus deixou revelado na sua palavra muitas coisas. Eu lembro você o texto de Amós que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos profetas. Creio que podemos começar hoje à noite com algumas coisas. A importância nas Escrituras, comparando o fim dos tempos e alguns dos sinais da proximidade da volta de Jesus. Eu gosto de usar histórias da Bíblia como um meio de acesso ou um fundamento para o nosso estudo. E a história que usaremos nessa noite está em Marcos, capítulo 9. Vamos começar com o verso 1, Marcos 9. Enquanto vocês acham, eu devo mencionar essas histórias que aparecem nos 3 evangelhos sinóticos. Aparecem em Marcos 9, Mateus 16, verso 28 e Lucas 9, 27. E é conhecida como a experiência no Monte da Transfiguração. E penso que é uma das histórias do evangelho mais subestimadas. Ouço muito poucos falarem sobre ela. E para mim está a explodir de importância na vida e no ministério de Jesus. Portanto, deixe-me lê-la para vocês e então falaremos um pouco sobre ela. Eu vou falar sobre algumas implicações proféticas dessa história. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E depois de Jesus fazer essa afirmação enigmática, ele continuou: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Creio que um dos evangelhos diz que brilhavam mais branco do que qualquer sabão pode branquear. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem aterrados. A seguir, veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. E a última coisa que Jesus diz é: e ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos. Aqui você tem essa experiência, e existem várias coisas que podemos perguntar sobre essa história. Primeiro de tudo, o que representa Moisés e Elias aparecerem para Jesus? Notem que a última profecia do Velho Testamento está em Malaquias, capítulo 4, onde é dito: lembrem-se da lei de Moisés. E depois diz: eis que vos envio Elias. Muito interessante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe dei e que prescrevi para todo Israel com os estatutos e os juízos. Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com um período de maldição. Malaquias 4, 4-6. Isso é o fim do Velho Testamento. Então é interessante notar que nossa atenção é chamada para Moisés e Elias, justamente antes do fim do Velho Testamento. E aí você vai para o Novo Testamento e encontra Moisés e Elias aparecendo para Jesus nesse monte. Mas você poderia dizer: este foi apenas um sonho que alguém teve. Mas quando 3 pessoas têm o mesmo sonho, para de ser um sonho. É algo real. E o fato de Jesus levar Pedro, Tiago e João com ele é porque a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja toda a verdade estabelecida. Por um lado, isso representa no ministério de Cristo aquilo que se pode chamar de o aval final. Muitas pessoas tinham vindo e dito: eu sou o Messias. E havia muitas contrafações. Mas se você fosse judeu, ia querer ter um aval fiel ou a confirmação de que alguém é realmente aquele que você tem esperado há tanto tempo. Quem poderia ser mais importante do que Moisés e Elias?
Quero dizer, você consegue se lembrar de alguém na Bíblia em quem qualquer judeu tenha mais fé? Além do mais, para um judeu, Moisés representava o ápice da lei. Moisés era o grande legislador. Não apenas isso, ele era o intermediário dos 10 mandamentos e também das leis cerimoniais, das leis de saúde, das leis sociais. A lei de Moisés é, de fato, a base da maioria das leis do mundo de hoje. Assim, Moisés é o grande legislador e Elias foi considerado o maior dos profetas. Mesmo que não tenhamos um livro chamado o Livro de Elias. Na verdade, não sabemos se ele escreveu alguma coisa. Nos é dito que eles os consideravam o maior entre os profetas. A lei e os profetas representam a palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ensinou aos discípulos a lei e os profetas. Me lembro que Jesus disse, e começando por Moisés, discorrendo com todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Como é que a Igreja de Deus nos últimos dias é identificada em Apocalipse 12, verso 17? Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus, isso é, a lei, e têm o testemunho de Jesus. E o que é dito em Apocalipse 19, 10? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, a lei e os profetas. Isaías capítulo 8, verso 16 e o verso 20 diz, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos, a lei e os profetas. Quando Felipe se encontrou com Natanael, disse, encontramos aquele de quem a lei e os profetas falaram. Portanto, o que eu quero dizer é que para um judeu, quando falavam sobre a Bíblia, eles não usavam a palavra Bíblia naquela época. A Bíblia é um livro. Na verdade, significa uma coleção de livros. Eles se referiam às Escrituras como os profetas. E Moisés era um símbolo para a lei. Mas esta é uma história real. Não é apenas um símbolo. Moisés realmente apareceu, Elias realmente apareceu, eles estavam falando com Jesus e eles estavam falando sobre seu sacrifício. Isso não é dito em Marcos 9, mas em Lucas, onde é contada a mesma história. Ali diz que Moisés e Elias apareceram e falaram com Jesus sobre o sacrifício que ele iria cumprir em Jerusalém. Então, eles estavam conversando com ele sobre sua morte, o que na verdade é um pensamento muito interessante. Porque, pensem comigo, alguém trabalha para chegar ao céu? Como é que alguém chega ao céu? Não é apenas pelo sacrifício de Jesus que alguém chega ao céu? Mas Moisés e Elias já estavam no céu. Que direito tinham eles de estar no céu antes de Jesus morrer na cruz? A única resposta verdadeira é que eles receberam um adiantamento. Não sei se algum de vocês trabalhou para alguém e teve de pedir um adiantamento ao seu patrão. Ou talvez aos vossos pais, um adiantamento. O que significa que foram pagos antes de algo ser efetivamente feito. Então temos Elias e Moisés. Eles estão desfrutando do céu. E o que aconteceria com eles se Jesus decidisse não se sacrificar? Eu não sei, mas seria terrível só de imaginar isso. Pode você imaginar mandar duas pessoas que poderiam motivar e encorajar mais a Jesus a continuar no caminho do sacrifício? O que aconteceria com eles se Jesus falhasse? Então Moisés e Elias vieram para encorajar a Jesus. Será que Moisés e Elias podiam sentir o que Jesus passaria? As pessoas ameaçaram matar Elias durante o seu ministério. Sim, tinham seu cartaz de procurado por todo Israel, quando Acabe era rei e Jezabel a rainha. As pessoas ameaçaram-no de morte. Moisés teve de fugir do Egito para salvar a sua vida. Teve de fugir do seu próprio povo porque o iam apedrejar. Então eles compreendiam a rebelião de seu próprio povo e podiam tentar encorajar Jesus. Quantas pessoas na Bíblia jejuaram por 40 dias e 40 noites? 3. Qual o nome deles? Todos eles estavam naquela montanha naquele dia. Moisés, Elias e Jesus. Quantas fases existem na salvação? Se eu começar pela palavra justificação, que outras palavras faltam? Santificação e glorificação. Assim como haviam 3 compartimentos no templo, você tinha o pátio, a justificação, você tem a santificação, o lugar santo,
E você tem a glorificação, a presença de Deus no Santíssimo. O povo de Israel foi justificado quando eles sacrificaram um cordeiro no Egito. Foram santificados no deserto e glorificados quando entraram na terra prometida. Portanto, aqueles três da montanha, naquele dia, Moisés representa a justificação. Elias era um reavivador, ele representava a santificação. E Jesus, quando Deus se tornou homem, ele é a glorificação. Então você tem o plano da salvação completo nessa experiência. Uma outra coisa é que Cristo iria para uma montanha diferente. Naquele momento ele está na montanha e é glorificado. Deus o Pai aparece e fala. E ele está com Moisés e Elias, que também estão glorificados. Não muito tempo depois desse acontecimento, Jesus estaria em outra montanha, mas não estaria glorificado. Nesta montanha, ele estava usando roupas de luz, mas na outra montanha, ele estaria despido. Aqui ele tem ao seu lado Moisés e Elias, homens glorificados. Na outra montanha, ele iria estar ladeado por dois ladrões. É uma experiência totalmente oposta ao Calvário. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Por que ele trouxe os discípulos a essa montanha? Você pode ler no livro O Desejado de Todas as Nações que ele os trouxe lá e orou para que eles tivessem uma experiência que os preparassem para a hora da tentação. Ele dizia: Senhor, eles vão começar a duvidar quando eles me virem morrendo na cruz. Vão duvidar que eu sou o Messias. Eles vão pensar que estavam enganados. E por isso, ele deu a eles essa experiência para fortalecer a fé deles, para que na hora que a tentação chegasse, eles estivessem fortificados. E Jesus se ajoelhou quando eles chegaram ao topo da montanha e começou a orar. E o que aconteceu com os discípulos enquanto Jesus orava? Eles dormiram. Lucas diz que eles estavam com um sono pesado. Perceba que nos momentos críticos da vida de Jesus, os discípulos muitas vezes dormiram. O que é que os discípulos fizeram no jardim do Getsêmani, quando Jesus disse: orem comigo? Eles dormiram. Como é que Jesus diz que vai ser o estado da igreja pouco antes dele voltar? Já leu a parábola das 10 virgens? Qual era a percentagem de sábias? 50% eram sábias, 50% eram tolas. A lista fica pequena, não é verdade? Quanto por cento estavam dormindo? 100%. Portanto, qual será a condição da igreja pouco antes do grito: aí vem o noivo? O diabo vai tentar anestesiar a igreja. E o Senhor, creio eu, disse-nos que isso vai acontecer. Por isso, essa experiência é também uma imagem miniatura da segunda vinda de Cristo. Agora, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, nos é dito que ele está brilhando e rodeado de glória. Como é que ele vem? Rodeado de nuvens de glória. Aqui temos Moisés. Moisés morreu, mas ressuscitou. Quantos tipos de pessoas existirão quando Jesus voltar? 2 tipos. Os que foram trasladados, isso é, os que são arrebatados sem morrer, e os que morreram e são ressuscitados. Existem 2 tipos de pessoas que estão com Jesus na montanha. Moisés morreu e foi ressuscitado, e Elias foi arrebatado. E a glória do Pai estará com ele quando Jesus vier. Ele disse: eu estou vindo no lado direito do poder da glória. E a voz do Pai estava lá na montanha. Dessa forma, tudo isso é como uma imagem miniatura da segunda vinda. Agora, uma razão pela qual eu acho que isso é importante. A primeira afirmação que Jesus faz. Começamos aqui em Marcos capítulo 9. Ele disse: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Hoje todos os apóstolos estão mortos, certo? Então, sobre o que ele está falando? Se quando Jesus faz uma declaração enigmática como essa, e em todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e depois de fazer essa estranha declaração única, imediatamente a seguir a afirmação aparece esta experiência. Por isso, os escritores da Bíblia sabiam que essa experiência na montanha era que alguns deles veriam, não todos os 12 apóstolos, mas 3 deles. Alguns de vocês não vão morrer antes de terem um vislumbre da segunda vinda. Por isso, toda essa experiência no Monte da Transfiguração foi um microcosmo
da segunda vinda. Agora, uma coisa que um dia me surpreendeu foi pensar por que que Jesus fez essa afirmação e depois esperou 6 dias antes de acontecer. Por que que Jesus não disse, hoje alguns de vós não vão morrer? Mas em Mateus, Marcos e Lucas, que na verdade obteve seu evangelho através de uma entrevista com os apóstolos, ele disse cerca de uma semana depois, diz cerca de 8 dias depois, que era a forma judaica de dizer uma semana, por isso não é tão exato. Mas Mateus e Marcos dizem 6 dias depois. Cristo diz, alguns de vós não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder. E depois diz que passados 6 dias, ele os levou para cima. Quando o Senhor vier, em que direção iremos? Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Por isso eu vejo um exemplo. Se para o Senhor um dia é como 1000 anos, vou correr um pouco com vocês, porque creio que vocês conhecem suas Bíblias e também sei que são inteligentes. Em 2 Pedro capítulo 3, penso que é o versículo 8, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, Pedro está citando o Salmo 89, onde diz que 1000 anos aos teus olhos é como a tarde que já passou. E nós sabemos que o mundo tem cerca de 6.000 anos de idade atualmente. A primeira coisa que quero deixar bem claro, não estou sugerindo nas coisas que vou partilhar com vocês que sei o dia e a hora da vinda do Senhor. Acho que ninguém sabe. Eu teria muito cuidado se começasse a correr para as pessoas e dissesse isso, mas o que a maioria das pessoas não sabem é que aqueles de nós que estudaram profundamente chegamos a essa conclusão. Não sei se vocês ouviram falar de um famoso apresentador de rádio chamado Harold Camping, que afirmou que ele sabia o dia e a hora. Era o dia 21 de maio. Isso aconteceu alguns anos atrás. Na verdade, enviamos uma equipe do Amazing Facts para entrevistá-lo e nós oferecemos $1 milhão pela estação de rádio dele porque ele tinha uma boa emissora de rádio. Nós fizemos a oferta de $1 milhão pela emissora. Nós dissemos a ele, você pode fazer o que quiser, mas se você estiver certo, merece esse $1 milhão e pode usar esse dinheiro para transmitir sua mensagem. Mas se Jesus não vier em 21 de maio, você transfere a estação de rádio para o Ministério Amazing Facts. Bem, ele nunca respondeu à nossa oferta, mas deu uma entrevista para nós. Não sei se vocês sabem que Harold Camping já faleceu. Ele tinha 91 anos. A estação de rádio está quase falida atualmente, provavelmente porque eles marcaram uma data. Na verdade, foi a segunda vez que marcaram uma data para a volta de Jesus. As pessoas venderam tudo, doaram seu dinheiro, e Jesus não voltou na data marcada. É preciso ter cuidado com pessoas que querem apenas ser sensacionalistas. Se sua motivação vem por causa da proximidade, na verdade deveríamos amar o Senhor mesmo que levasse 1000 anos para voltar. Você pode ser o melhor evangelista ou missionário que conseguir ser, mesmo que não penses que o Senhor virá enquanto estiver vivo. Não estou dizendo que não devemos acreditar na iminência da segunda vinda de Cristo. Só estou dizendo que devemos estar sempre entusiasmados, mesmo que o Senhor diga que faltam 50 anos para ele voltar. É interessante que eu falo com os jovens e eles perguntam muitas vezes, quanto tempo acha que falta para o Senhor voltar? Falo em escolas, em faculdades e começo a investigar para saber por que eles fazem essa pergunta. E a resposta muitas vezes é, quero me casar antes de Jesus voltar. Ou quero ter uma família antes da segunda vinda de Jesus. É quase como se o Senhor viesse antes de eu me casar e ter uma família, eu não serei feliz no céu. E eu prometo a eles, não se preocupem com isso, cheguem lá. Vocês vão ser felizes, ninguém vai ficar desapontado, ninguém vai ficar desapontado. E depois, há outras pessoas que, claro, querem que o Senhor venha logo. Porque talvez não compreenderam bem a doutrina e não sabem quanto tempo vão permanecer vivos. Mas devemos viver na expectativa da vinda do Senhor. Algumas pessoas perguntam, por que Jesus disse, eu venho em breve? E ele disse isso há 2000 anos atrás. Bem, se você vive zilhões de anos, quanto tempo são 6.000 anos? Não é nada comparado com os anjos. Quando Jesus disse, voltarei em breve, os anjos provavelmente pensaram, Senhor, o Senhor não lhes disse quanto tempo faltava? Apenas 2000 anos. Não é muito tempo, foram precisos 4.000 anos para ele vir da primeira vez.
Portanto, eu quero deixar claro que ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Isso está em Mateus 24, verso 36. Mas nós podemos saber quando o tempo estiver próximo. Isso está em Mateus 24, verso 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Sabendo que nenhum homem conhece o dia e a hora, Jesus nos deu alguns sinais e por eles podemos saber quando estiver próximo. E não fez isso para que, de repente, nos sintamos motivados para a vinda de Cristo. Você acha mesmo que há alguém no mundo de hoje que esteja mais motivado do que os apóstolos estavam? Os apóstolos não estavam em fogo? E o Senhor não veio durante o tempo da vida deles. Mas isso não lhes diminuiu o entusiasmo. Até Paulo disse, não vos perturbeis como se aquele dia estivesse para vir, porque primeiro tem de haver uma queda. É uma passagem que Paulo diz que não vai acontecer tão cedo como alguns pensavam. Ele sabia que a igreja tinha que cair e passar por aquela experiência. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Isso está em 2 Pedro 3,8. E Salmo 84:10 diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E o Salmo 90, verso 4 diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Por isso, se somarmos as idades na Bíblia, alguns de vocês já viram a nossa linha de tempo da Bíblia? Está no link timeline.biblestory.com. Com muita paciência, fizemos muita pesquisa. Trabalhamos nisso durante 1 ano e meio, com os melhores estudiosos adventistas que conhecemos. Mas sabem, todos os cronologistas podem variar alguns anos, porque há algumas datas ambíguas. Por exemplo, a Bíblia diz exatamente que idade tinha Jacó quando os seus filhos nasceram. É possível calcular a idade de Abraão quando Isaac nasceu, mas quando chega em Noé, diz que ele viveu 600 anos e teve Sem, Cã e Jafé. Todos ao mesmo tempo? Seriam eles trigêmeos? Quero dizer, então, há uma espécie de referência posterior que em algum momento, depois dos 600 anos, ele teve 3 filhos. Por isso não sabemos exatamente quando aconteceu. Podemos especular. Há algumas áreas cinzentas, mas basicamente quando somamos as datas, podemos pegar uma calculadora, sentar-nos e vermos que Adão viveu 930 anos. Podemos somar a idade de Sete, podemos ir ao longo da linha, podemos datar. Se somarmos os reis, podemos saber quanto tempo reinaram e obter um número razoavelmente exato, com uma margem de 10 ou 20 anos até o tempo de Cristo. Todos sabemos que Jesus nasceu por volta do ano 4 a.C. Sabemos qual é a data de hoje. Por isso sabemos que o mundo tem aproximadamente 6.000 anos. Então, um dia com o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quanto tempo passaremos vivendo e reinando com Cristo no milênio? 1000 anos. Isso é o total ou quantos? Parece que Deus trabalha em ciclos de 7. Você tem 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Então você tem um padrão. O que Deus disse a Adão que aconteceria se ele pecasse? Gênesis 2:17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia. Agora, Adão e Eva caíram mortos no minuto em que morderam a fruta? Pode-se argumentar que eles morreram espiritualmente, mas definitivamente eles não morreram fisicamente. A não ser que você veja as coisas como Deus, aonde um dia é como 1000 anos. Qual é o máximo que um homem já viveu? 969 anos. Essa é uma pergunta capciosa. Matusalém é o homem que viveu mais tempo e depois morreu. Mas o homem mais velho que ainda está vivo é Enoque, porque ele não morreu. Certo? Mas do povo normal, nenhum alcançou um milênio. Todos eles morreram no primeiro dia. Morreram naquele dia. Morreram naquele dia. Adão morreu naquele dia. Adão morreu naquele dia, se um dia para Deus é como 1000 anos. Então você tem esse modelo. Você tem essa semana milenial. Deixe-me compartilhar alguns versos mais. Há aqui mais algumas reflexões. A Bíblia tem 3 eras, ou períodos. A era dos patriarcas, a era de Israel e temos a era da igreja. Cada era ou período tem 2000 anos.
Adão foi criado aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. O bispo Ussher dizia que foi em 4004 antes de Cristo. Mas nós não sabemos, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. É interessante que não há história escrita que vai além disso. De qualquer forma, não existem árvores que você possa encontrar no mundo quando se faz dendrocronologia e contamos os anéis das árvores. Mas não consegue encontrar árvores petrificadas, nenhuma árvore que realmente datem de antes desse período, de 6.000 anos atrás. E por isso temos esse corte inexplicável. Se olharmos para o homem, de acordo com os evolucionistas, o homem está arrastando a sua namorada pelos cabelos e, de repente, historicamente, está construindo pirâmides. Na verdade, é mais ou menos isso que eles pensam. Eles têm um homem extremamente primitivo e rudimentar e, de repente, ele tem esta incrível sofisticação e capacidade matemática. É por isso que algumas pessoas dizem que foram aliens que vieram e nos deram conhecimento. Porque como um homem com um comportamento tão primitivo pode ser um gênio? Eu tenho viajado pelo mundo e visto algumas ruínas que foram construídas na antiguidade e é fenomenal. 2.000 anos de Adão até Abraão, a era dos patriarcas. Eles não eram judeus, eram patriarcas. Adão, Sete, Noé, Matusalém, Enoque. Eles não eram circundados, eles não eram judeus. Eles eram os leais, o fiel povo remanescente. Então, no tempo de Abraão, as pessoas esperavam pelo Messias. Portanto, passam-se 2.000 anos até que Deus fala a Abraão e diz: eu escolhi você, e através dos seus descendentes o Messias virá, e vou fazer esse concerto com você. O sinal do concerto foi a circuncisão. E para os próximos 2.000 anos, Abraão nasceu perto de 2.000 anos antes de Cristo. Chegamos ao ano 4 antes de Cristo aproximadamente. 2.000 anos até o nascimento de Cristo, no ano 4 antes de Cristo. Eu sei que algumas pessoas podem perguntar como poderia Jesus ter nascido 4 anos antes de Cristo, quando foi o seu nascimento que estabeleceu a datação. Houve um monge, e ele percebeu que não poderíamos datar a história de um ano de certo rei, ou do 4º ano de um papa, e assim todos tinham diferentes maneiras de datar as coisas. Não havia um método universal de colocar as datas. Era muito confuso. Ele então disse: vamos datar a história a partir do nascimento de Cristo. Ele fez o seu melhor e conseguiu uma data que ele pensava ser o nascimento de Cristo. E nomeou ali o ano 0. Anos depois, se descobriu que ele errou. A razão, sabemos hoje, foi o fato de Herodes, o Grande, ter tentado matar o menino Jesus ainda em Belém. Herodes morreu no ano 2 a.C. E ele teria que estar vivo para tentar matar a Jesus. Portanto, Jesus nasceu antes da morte de Herodes. E sabemos que Jesus foi batizado no ano 27 depois de Cristo, porque nos é contado em Lucas. E você pode ler no início do Evangelho de Lucas e percebe que apenas um ano e os reinos se sobrepõem, e era o 15º ano de Tibério César. É o ano 27 depois de Cristo. Temos, portanto, 2.000 anos de Abraão até Jesus. Então Jesus disse: virei outra vez. Percebam por que alguns pensam que esses 2.000 anos seriam a era, o período da igreja, ou o Israel espiritual, de sua primeira vinda até a segunda vinda. Então, depois da segunda vinda, teremos 1.000 anos onde viveremos e reinaremos com o Senhor. Então, essa é um tipo de fotografia da semana milenar ou milenial. Naturalmente, você encontra em Apocalipse 20, verso 4, eles viveram e reinaram com Cristo por 1.000 anos. E aqueles 1.000 anos serão como um sábado de 1.000 anos. Existe um verso. Deixe-me apresentar alguns versos aqui. Se você olhar em Êxodo 23, verso 10, diz que você poderia ter um servo hebreu por 6 anos servindo a você. Mas depois de 6 anos, ele deveria ser libertado. Quando eles tinham suas plantações, eles tinham uma lei que aparece em Êxodo 24, 16. Você deveria usar a terra na sua fazenda por 6 anos. Mas no 7º, a terra deveria descansar. Não deveria ser semeada. Agora, Jesus irá libertar os escravos do mal quando ele vier. Existe também uma comparação com a lavoura no livro do Apocalipse. Ele virá com uma foice para a colheita da terra. Não disse Jesus: eu sou o que semeia? A palavra de Deus é a semente,
O mundo é o campo. Já por 6.000 anos, Deus tem espalhado a semente do Evangelho. Jesus tem semeado essas verdades por 6.000 anos. Qual será a condição do mundo durante o milênio, os 1.000 anos? Alguém vai estar plantando? Ou este mundo vai estar descansando? Deixe-me lhes dar uma prova a mais. Não me lembro exatamente o verso, mas creio que está em 2 Crônicas, quando os filhos de Israel foram levados para a Babilônia, nos é dito que a terra ficou desolada por 70 anos. E durante esse período de desolação, a terra manteve o seu sábado. Assim, quando a terra de Israel estava desabitada, ficou desolada por 70 anos, porque os filhos de Israel tinham sido levados cativos para a Babilônia, aquela cidade dourada. A terra estava mantendo o seu sábado. No milênio, nossa terra, durante 1.000 anos, ficará desolada. Será um sábado forçado de descanso, porque as pessoas não a deixaram descansar. Isaías diz que a terra envelhece como uma roupa. Deus então disse: olhe, aqui vai haver um descanso de 1.000 anos. Esse será um sábado em que viveremos e reinaremos com Cristo no céu. Então encontramos aqui um padrão, um modelo. E se você acredita no espírito de profecia, existem cerca de 40 citações de Ellen White que diz que o reino de Satanás durará 6.000 anos. Existe uma na página 518 do livro O Grande Conflito que diz que o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E ela escreveu isso há mais de 100 anos atrás. Vejam outra citação do livro O Grande Conflito na página 659. Durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre, mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Vocês sabem que antes de Moisés ir para o topo da montanha, quantos dias Moisés ficou no Monte Sinai quando recebeu os 10 mandamentos? Alguém se lembra? 40 dias e 40 noites. Quantos dias choveu na época de Noé, no dilúvio? Essa é fácil de lembrar. 40 dias e 40 noites. Mas antes de Moisés subir a montanha para receber a lei, você sabia que Deus pediu a ele que esperasse no pé da montanha por 6 dias? Deixe-me ler para vocês em Êxodo 24:16. Diz: e a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai e a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Êxodo 24:16. E Moisés subiu depois de 6 dias. Em que direção ele foi? Em que direção ele foi? E já lemos no Novo Testamento que Cristo, depois de 6 dias, os levou ao topo do monte. Você encontra esse padrão por toda a Bíblia. Os filhos de Israel, quando eles tomaram a terra prometida, quantas vezes eles marcharam em torno da cidade de Jericó? 13. Uma vez durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia, certo? Isso dá um total de 13 vezes. Eu sei que muita gente gosta muito de números. Minha esposa gosta muito de números. Eu odeio números. Mas quantas pessoas estavam na última ceia? 13 pessoas. Quantas tribos havia em Israel? José teve 2 filhos, eles foram contados entre as tribos. José tinha um filho chamado Efraim, que se tornou sua própria tribo, e seu filho Manassés. Você pode contar também. Dessa forma seriam 14 tribos, mas José não devia ser contado. E os levitas não receberam uma parte da terra. Eles eram considerados sacerdotes. Para todos os efeitos havia 12 tribos e Levi, o sacerdote para todos. Teríamos assim 13. E na última ceia temos Jesus, então, os 12 apóstolos. Mas voltando à conquista de Jericó, vemos que eles marcharam em silêncio em torno da cidade uma vez durante 6 dias. E no 7º dia, eles tocaram a trombeta. Na manhã do 7º dia, quando eles rodearam a cidade 7 vezes, eles tocaram a trombeta e tomaram a cidade. Foi depois de 6 dias que eles tomaram a terra prometida. Então estamos vivendo nesse período de tempo agora, dessa última geração.
Eu dei para vocês o texto de Êxodo, onde diz que 6 anos você semeia sua terra e faz a colheita, mas no 7º deixe-a descansar. Eu encontrei aqui em minhas anotações, 2 Crônicas 36, 21, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. É interessante que esta é uma das últimas afirmações em Crônicas sobre a história de Israel. No Êxodo vemos que o servo hebreu servia 6 anos e no 7º devia ser libertado. Quando foi que Enoque foi para o céu? Enoque foi o 7º depois de Adão e foi arrebatado. Ele foi trasladado e vemos isso no livro de Judas, capítulo 1, verso 14. Existe um verso interessante no livro de Jó. Alguns passam por cima de Jó 5,19. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não tocará. Nós temos que depender do Senhor para nos livrar do mal. Não pedimos isso na oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Mas Deus nos livrará do mal no céu, ou nenhum mal os tocará. Veja, que eu estou dizendo que existe uma diferença do que Jó diz em Jó 5,19. Jacó amava demais a Raquel. Quanto tempo ele trabalhou por ela? Por Raquel ele trabalhou um total de 7 anos, e agora outros 7. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas foi enganado, então trabalhou outros 7 para pagar por Leia. Mas ela era a noiva de Israel, um tipo de Cristo, porque existe o símbolo do casamento e Jesus é o noivo. Será apenas no 7º milênio. Eu estou apenas mostrando a vocês algumas analogias que você encontra na Bíblia. Será apenas depois do 7º milênio que a Nova Jerusalém descerá para a terra, certo? E eu estou apenas tocando em alguns pontos da Bíblia. Existem muitos outros pontos aqui. Uma outra história da Bíblia. Não vou ler toda a história, mas está em 2 Reis, capítulo 11. Quantos de vocês se lembram de um rei chamado Joás? Ele começou a reinar quando tinha 7 anos. Como é que ele começou a reinar com 7 anos? Seu pai, Acasias, morreu, e a avó de Joás era uma rainha ímpia chamada Atalia. Na verdade, ela era irmã de Jezabel. E quando ela viu que o filho dela tinha morrido, ela fez uma coisa antinatural, é algo que uma avó não faz. As pessoas dizem que só existe um amor mais forte que o dos pais, que é o amor dos avós. Mas ela foi e matou seus netos. Pelo menos os meninos, porque ela não queria que ninguém reinasse no lugar dela. Jeozeba viu o que ela estava fazendo e como estava aniquilando todos os filhos do rei para ser rainha. Jeozeba pegou o mais novo que estava sob seus cuidados e fugiu para o templo. E ali ele ficou escondido por 6 anos, durante o tempo que ela reinou sobre a terra. Joás é um descendente do rei Davi. Ele está protegendo a linha real de Davi. Você percebe que o diabo sempre tenta destruir a linhagem de Cristo. Ele tentou matar os bebês em Belém. E ele tentou destruir a linhagem de Davi. Quando ele mandou matar os bebês em Belém, ele estava tentando destruir a Jesus. Não queria que o Messias viesse. E foi assim. Atalia reinou sobre a terra por 6 anos. Aqui você tem essa rainha má. Ela é pagã, porque a sua mãe é Jezabel, que é sacerdotisa de Baal. Seu pai era sacerdote de Baal. Então temos essa rainha pagã, que está casada com um rei judeu, mas seu marido morre e ela se torna rainha, reinando sobre o reino de Judá. Ela é uma analogia daquela mulher de Apocalipse 17, engloba toda a corrupta religião de Babilônia. Essa rainha mata todos os descendentes reais. E aquela de Apocalipse 17 persegue o povo de Deus. Ela tem uma taça cheia de sangue. Ela é um poder perseguidor e assassino. Mas durante aquele tempo, o filho de Davi está na casa do Senhor. Joás está escondido e sendo instruído. Ele está esperando o dia para fazer a sua aparição e receber o reino. Algo parecido acontece com Jesus, o filho de Davi, que está no templo de Deus, no céu.
No final dos 6 anos, quando Joás completou 7 anos de idade, porque ele tinha 1 ano de idade quando Joiada, o sumo sacerdote, tomou conta dele. A propósito, Joiada viveu 130 anos. Viveu mais do que Moisés. É um dos que mais viveu na Bíblia depois do tempo de Moisés. Então, Joiada, o sacerdote, reuniu todos os guardas do templo e disse: vou fazer um acordo com vocês. Vou mostrar a vocês uma coisa que ninguém sabia. O filho de Davi foi escondido no templo. Então ele trouxe Joás e disse: esse é o único descendente da linhagem de Davi. Eles ficaram muito felizes porque pensavam que não havia mais ninguém da linhagem de Davi para ocupar o trono. Os reis da linhagem de Davi tinham ocupado o trono por anos e eles sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. E o povo estava triste porque achavam que a linhagem de Davi estava perdida. Eles estavam muito desencorajados durante o tempo de Atalia. E quando Joiada disse que ela não havia matado todos os descendentes de Davi e mostrou Joás dizendo: aqui está o filho de Davi, eles ficaram muito felizes de ter novamente um descendente de Davi no trono. O sábado estava para começar e vocês podem ler a história em 2 Reis 11. O sábado estava para começar e ele traz Joás. As trombetas soam e todo o povo vem para o templo para dar as boas-vindas no sábado. O povo fica muito feliz ao ver que ainda há um descendente de Davi para ocupar o trono. O ruído do povo celebrando e gritando de alegria, e o som de trombetas é ouvido por Atalia. Ela entra no pátio do templo para ver o que está acontecendo e vê o pequeno Joás recebendo o título e a coroa e começa a gritar: traição, traição! Podemos dizer que isso é um exemplo em miniatura do que irá acontecer com Jesus, o filho de Davi, quando sair do templo para receber o reino. Babilônia, a mãe das prostitutas em Apocalipse, será julgada. A trombeta irá soar e o povo de Deus ficará muito feliz. Esse episódio é um tipo de uma história do que acontecerá nos últimos dias. Mas não deixe de perceber a parte que diz que ela, Atalia, reinou sobre a terra por 6 anos. E ao começar o sábado, no final daqueles 6 anos foi quando o poder trocou de mãos. E Joás tomou o reino, e a história está em 2 Reis, capítulo 11. Lembram-se da história de Elias? Quantas vezes ele orou para que chovesse? Ele orava, o servo ia e voltava, dizendo que não havia sinal de chuva. Isso aconteceu por 6 vezes, mas na 7ª vez viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que aquela pequena nuvem representa? Provavelmente a vinda de Cristo nas nuvens. Vamos caminhar para a última parte do nosso estudo. Eu sei que passei muitas informações para vocês. Se a volta de Jesus está próxima, e se para o Senhor um dia como 1000 anos, e agora estamos vivendo cerca de 2000 anos desde que Jesus nasceu, embora ainda não tenha passado 2000 anos desde a morte de Jesus na cruz, vocês perceberam que estamos vivendo agora 2000 anos depois, entre algum momento entre o nascimento e a morte de Cristo. Isso é muito interessante, falando cronologicamente. Eu não estou marcando uma data, alguns pensam que Jesus está atrasado. Deixe-me dizer uma coisa para vocês pensarem. Será que Jesus alertou a sua igreja quando ele deu os sinais que aparecem em Mateus 24? Os sinais da sua vinda. Esses sinais são descritos também em Marcos 13, em Lucas 21 e Lucas 17. Sabe o que diz o servo mau em seu coração? O meu Senhor tarde virá. E o Senhor daquele servo virá na hora em que ele não está esperando. Creio que esses são alertas de Cristo para nós. Vocês conhecem o que Cristo disse em Mateus 25? A segunda vinda é como 10 virgens que saem ao encontro do noivo. Mas enquanto o noivo demora, o que significa demorar? Parece que está atrasado, certo? Vocês se lembram do que o livro de Êxodo 32 diz? Quando Moisés subiu a montanha para buscar os 10 mandamentos. Você pode começar a ler em Êxodo 32. Ali diz que quando o povo viu que Moisés demorava, parece que Moisés estava atrasado. Moisés disse que ia buscar a lei e voltaria. Ele contou isso a eles. Mas quando se passaram 40 dias, creio que eles pensaram: ele está ficando velho, talvez aconteceu alguma coisa com ele. Ele nem voltou para se alimentar. Talvez começaram a imaginar quem irá nos liderar agora.
Quem poderia sobreviver 40 dias nessa montanha cheia de fogo e fumaça? E foi aí que tiveram a ideia de fazer outros deuses. Deixe-me lhes dizer uma coisa importante, talvez a coisa mais importante que eu diga hoje. Deus estava testando a fé daquele povo exatamente na fronteira da Terra Prometida. Um desses testes era a aparente demora. Também era um teste quando o noivo se atrasou. E era também um teste quando Jesus disse que se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor está atrasado em sua vinda, creio que Jesus estava apontando para o fim. O que o povo de Deus fez? Não todos, mas muitos dos israelitas durante aquela demora. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. E logo os outros começaram a fazer o mesmo e disseram que tinham que encontrar um outro líder. Talvez tenhamos entendido errado. Talvez não era para guardarmos os 10 mandamentos. Eles tinham recentemente prometido guardar os 10 mandamentos. E 40 dias se passaram e eles começaram a fazer aquele bezerro de ouro para adorar. Poderia acontecer que antes de Jesus voltar outra vez, exista um teste, exista uma demora, e alguns do povo de Deus mudem de atitude e comecem a imitar os pagãos. Creio que a história pode se repetir. Mas perceba que quando Moisés finalmente voltou da montanha, os levitas não haviam se comprometido com aquela adoração. E eles foram encarregados de executar os outros que adoravam o bezerro de ouro. Houve apenas um remanescente que ficou fiel. Todos os demais se desviaram, incluindo Arão, que foi quem fez o bezerro de ouro. Quantos de vocês se lembram da história do rei Saul? Deus disse a Saul que queria estabelecer o seu reino, mas que iria testá-lo. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. A Bíblia diz que ele esperou os 7 dias, como Samuel havia dito. Mas Samuel não chegava a Gilgal, então o que Saul fez? Ele disse, eu sei que sou apenas um rei, não sou sacerdote do Senhor. Sei que eu não deveria oferecer sacrifícios, mas talvez seja conveniente agora que eu ordene a mim mesmo fazer isso. Embora, apesar de ser suposto só os levitas sacrificarem. Quero dizer, não seria melhor eu mesmo fazer do que outra pessoa? Eu vou apenas oferecer sacrifício, e ele fez isso. E sabe o que ele disse quando terminou? Ele se comprometeu fazendo o contrário do que Deus havia pedido. Quando ele terminou, Samuel chegou e disse, você fez uma tolice. Porque era nesse momento que Deus iria estabelecer o seu reino. Agora o seu reino não vai ser estabelecido. Ele perdeu a coroa porque não teve paciência durante aquele período de teste. E ele não obedeceu a ordem de Deus, não fazendo a adoração da maneira correta. Será que isso pode acontecer novamente? Será que nos últimos dias a falta de paciência em esperar pode fazer com que muitos se percam? Como seria a condição do mundo pouco tempo antes da volta de Jesus? O que Pedro diz? Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sim, até Pedro. O apóstolo está dizendo que nos últimos dias eles dirão que está demorando muito. Sempre disseram que ele voltaria novamente, mas as coisas continuam do mesmo jeito. Vão dizer como disseram nos dias de Noé, nunca choveu antes. E foi o que aconteceu. Quando Pedro profetizou que virão escarnecedores nos últimos dias, ele está falando sobre a igreja. Pedro não está escrevendo para o mundo, Pedro está escrevendo para a igreja. Portanto, haverá escarnecedores. Podem estar certo disso, escarnecedores entre o povo de Deus. Talvez ele não voltará e as coisas talvez continuem sempre como foi. Mas Pedro continua e diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então você vai até o Apocalipse, capítulo 10, no verso 5, que fala de uma profecia sobre o anjo do advento. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar
e tudo quanto neles exista, já não haverá demora. Esta frase se encontra no mandamento do sábado. Adorar a Deus porque em 6 dias ele fez o céu, a terra e o mar. E o anjo continua dizendo que não haverá mais demora. Por que razão se diria a alguém que já não haverá um atraso, a não ser que houvesse um atraso? Será que isso faz sentido? Por que é que o anjo declararia que não vai haver mais atraso se nunca houve uma demora? Mas Jesus nos revelou desde o início, nessas histórias, que talvez um pouco antes de sua vinda, haveria uma demora que poria à prova o povo de Deus. Será que Jesus sabe quando ele voltará? Claro que sim. Deixe-me ler um verso, talvez o último verso de hoje. Está em Abacuque, capítulo 2, verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Parece um pouco contraditório. Se demorar, não fique desanimado, porque ele não vai demorar. Quer dizer que vai parecer que está demorando, mas pode esperar que vai acontecer. Jesus disse, virei outra vez. Será que ele mentiu? Já se passaram 2000 anos, por que será que ele está demorando tanto? Imagine que Deus havia prometido o Messias a Adão. E cada mãe judia que estava grávida pensava que aquele poderia ser o Messias prometido. Levou 4000 anos do tempo de Adão até o tempo de Jesus. Levou 2000 anos do tempo de Abraão até o tempo de Jesus. Então, quando Cristo diz que ele virá outra vez, e agora já se passaram 2000 anos, você tem toda a razão de imaginar que a volta de Cristo está próxima. Cristo disse, a hora em que vocês não pensarem, o Filho do Homem virá. O povo pensava na Primeira Guerra Mundial e pensava que fosse o fim. Outros diziam que na Segunda Guerra Mundial seria o fim. Muitos diziam que com o poder das armas nucleares o fim do mundo havia chegado. Aí chegou o ano 2000. Depois de 1999, foi um evento mundial. E sabe de uma coisa? Tudo ocorre como antes. A economia segue o seu curso, os desastres vêm e vão, como sempre foi. E Jesus disse que no momento em que vocês não pensarem, acontecerá. Não é isso que Jesus ensina. Ele disse que, como nos dias de Noé, eles estavam a construir, planejavam seus casamentos, comiam e bebiam, casavam e, de repente, chegou o dia. Como foi nos dias de Ló, quando as pessoas acordaram em Sodoma em seu último dia, os pássaros cantavam, as flores floresciam, as borboletas voavam de flor em flor, e de repente desceu fogo do céu. Quando Jesus subiu ao monte naquele dia com Pedro, Tiago e João, disse que de repente começou a brilhar uma luz. Penso que muitas pessoas não vão saber porque não estão percebendo o que se passa no mundo. Creio que as coisas que precederão a segunda vinda estão acontecendo agora mesmo. Agora você e eu sabemos que há algumas coisas que ainda têm de acontecer a nível político e religioso, que ainda não se cumpriram. Mas eu acho que vamos ter guerras e rumores de guerras até o fim. Por isso, se pensarmos que Jesus vem depois da Terceira Guerra Mundial, ele não disse isso. Veja o que eu quero dizer. Quando eu entrei para a igreja e todos pensavam que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, o Armagedon, isso porque Douglas MacArthur dizia que se não encontrarmos uma forma de nos entendermos, o Armagedon será a Terceira Guerra Mundial e o Armagedon estará às nossas portas. E toda a gente pensa que o Armagedon significa a Terceira Guerra Mundial. O Armagedon é uma batalha entre o demônio, que faz guerra contra a igreja. Essa é a batalha do Armagedon. Ela começa com a segunda vinda de Jesus e termina mais ou menos no fim do milênio, mas ele diz para esperarmos por ela. Ela acontecerá. Tenho tanto para dizer, mas vamos voltar à nossa história em Marcos capítulo 9. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte. Pedro não sabe o que pensar e diz, vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E finalmente houve uma voz do céu que diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. Quantas pessoas estão envolvidas nessa visão? 7. Temos 3 na terra, Pedro, Tiago e João, e 3 no céu, Moisés, Elias e o Pai. E temos um que está entre o céu e a terra,
Jesus, que um dia passou a ser humano, um ser divino, com aparência de humano. Cristo foi a ponte. Já viu um arco elétrico entre dois pontos? Cristo era o arco entre os céus. Se naquele dia ele tinha 3 testemunhas na terra, 3 testemunhas no céu, o que elas estavam testemunhando? Jesus é o Messias, a lei e os profetas. A palavra de Deus, esse é o testemunho. Jesus fez os discípulos passarem por essa experiência naquele dia porque queria prepará-los para uma prova que estava para vir no Calvário, certo? Será que temos uma tribulação que está chegando ao mundo? Será que precisamos de ter uma experiência que nos prepare para a prova de nossa fé? Por isso agora precisamos passar algum tempo no Monte da Glória com Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias, para que possamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Anos mais tarde, antes de morrer, Pedro escreveu sobre essa experiência. Não acha que se visse Jesus glorificado e visse Moisés e Elias, essa seria a experiência mais épica de sua vida? Quando ouvimos a voz vinda da glória excelente que dizia: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." E Pedro prossegue dizendo que temos uma palavra mais segura, a qual fazemos bem em prestar atenção, como uma luz que brilha num lugar escuro, e que essa estrela da manhã ilumine as nossas vidas. Estou parafraseando. Mais confiável do que a experiência que Pedro teve, disse ele, é a palavra de Deus. Precisamos de uma experiência com Jesus na montanha, com Moisés e Elias, que é a nossa vida devocional. Deus o Pai diz: "Esse é meu filho amado. Ouçam a ele." Como é que podemos ouvi-lo? Através de Moisés e Elias, através da palavra de Deus. Portanto, essa é a coisa mais importante, creio eu. Pensei que poderia partilhar convosco não só o fato de Jesus estar para voltar em breve, mas também o fato de terem essa experiência com Cristo em sua devoção pessoal. Que coisa impressionante a gente saber que estamos no limiar do tempo, né? Estamos vivendo mesmo as vésperas da volta de Jesus. Havia um pastor adventista que dizia assim: posso ouvir o som, né? Posso ouvir o som de um Salvador que se aproxima. Ou seja, a volta de Jesus. E quando a gente vê as profecias da Bíblia se cumprindo da forma que o pastor Doug Batchelor apresentou, a gente só pode dizer amém, aleluia, não é verdade? Estamos vivendo realmente no fim do fim. Em breve este mundo estará vendo, contemplando Jesus voltando em glória e majestade. E como você está se preparando para esse dia? Você está preparado para se encontrar com o Redentor? Nós temos que pensar em algum momento em nossa vida sobre esse assunto, não é verdade? Bom, nós chegamos ao final desse vídeo, mas eu espero encontrá-lo em outros vídeos. Dá aí uma olhada, uma passeada pelo canal Chegou a Hora. Veja os vídeos sobre a linha do tempo, os vídeos sobre a linha milenial, né? Veja também sobre o jubileu. Veja também os vídeos que tratam do tempo em que estamos vivendo. Ellen White, o grande conflito e a linha do tempo. Muito importante a gente conhecer o tempo em que a gente está vivendo, tá bom? E se você gostou do canal, por favor, se inscreva, dê aí o seu like, né? Ative o sininho das notificações e compartilhe para aqueles que não conhecem, para que também assistam o canal Chegou a Hora. Eu lembro também a você que ainda existem alguns exemplares do livro Chegou a Hora. E se você desejar, por favor, entre em contato através do WhatsApp, esse número que aparece na sua tela, e você poderá ler com mais detalhes esse assunto impressionante que trata dessa semana de 6.000 anos mais um milênio no céu, né? O nome do livro é Chegou a Hora, porque está baseado em Apocalipse 14, verso 15, que diz, onde um anjo aparece e chega para Jesus e olhando para o tempo fala: Senhor, chegou a hora, toma a sua foice e cega, porque chegou a hora de ceifar, né? Realmente estamos vivendo nos últimos dias. E isso é motivo de alegria, de satisfação. Bom, chegamos ao final desse vídeo, mas
Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!